Queridos irmãos, vamos partilhar o Evangelho de Lucas 19, de 11 a 28. É um evangelho longo, preste atenção. Naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. São palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho espetacular que Jesus nos traz. Ele vai contar esta parábola caminhando para Jerusalém, né? E esse homem, que é o homem nobre, né, que parte para ser coroado como rei, e que tem muitos que não querem que ele seja rei, né? A gente lembra de quem? De Jesus, que é o Rei dos Reis. Muitos não queriam e muitos não quiseram, né? E os que não quiserem que ele reine, o que aconteceu na história? Eles foram mortos, né? Matai-os na minha frente, disse Jesus, né? Então, cuidado para você não ser um destes que não quer que Jesus reine na sua vida. Eu quero que Jesus seja o meu rei, e eu quero que ele reine no meu coração. Eu sei que às vezes é difícil, que pecamos, sabe, que somos difíceis, né? Mas a gente tem que desejar de coração aberto: Senhor, reina na minha vida, reina no meu coração, Jesus. Porque se nós não quisermos, o que será de nós? Seremos mortos, né? Mortos vivos. E é interessante esse evangelho porque aquele que recebeu, né? Todos receberam a mesma quantidade. E aquele que lucrou, né, 10 vezes mais, a ele foi confiado. Aquele que procura, sabe, multiplicar os dons que Deus dá, este receberá muitas graças. Nós precisamos ser assim. Para pensar qual o dom que Deus te deu. E você tem multiplicado ou você tem escondido, ou tem guardado, né? Com medo de Deus, com medo do Senhor, porque Ele é severo. O que Ele vai fazer? Não. Olha, Jesus está contando essa história, esta parábola, para nos alertar, sabe? Não escondamos os dons. Tem muita gente escondendo os dons. Tem muita gente que poderia estar evangelizando, que poderia estar cantando, que poderia estar pregando o evangelho, trazendo corações para Deus,
multiplicando os dons que Deus deu, mas estão escondendo, sabe? Escondendo. E aí? Será que não vai acontecer o mesmo que aconteceu com estes, né? Tudo foi arrancado. Olha a frase marcante deste evangelho. Diz assim: a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Então aqueles que acreditaram no Senhor e deixaram que Ele reinasse em seus corações receberão cada vez mais. Aqueles que não deixaram que Jesus reinasse em suas vidas, será tirado até aquilo que Ele pensa ter. Que Deus possa nos fortalecer, nos abençoar, nós possamos nos abrir para o reino de Deus em nossas vidas. Jesus é o nosso Rei. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.